é que na América Latina assume um contexto muito mais duro, muito mais trágico, porque essa indústria cultural ela assume a forma de colonialismo cultural e científico. Então isso tem um efeito destrutivo muito mais profundo do que esse que o Gilberto está observando na Itália. Porque lá na Itália, para usar o exemplo italiano, como nos Estados Unidos, as massas têm alguns instrumentos de defesa. Porque elas conhecem, ela domina aquela cultura, aquilo não é postiço. Agora imagine isso tudo sendo colocado aqui, comida, vestimenta, estilo literário, televisão, imagem, tudo vindo para cá, como algo alheio que não é nosso, mas tem que ser nosso. Porque se a gente não pegar isso, nós estamos fora do mundo. Então isso reforça elementos psicossociais, de comportamento individual, de conduta política terrível, até o ponto que as campanhas eleitorais no Brasil, elas são uma cópia cada vez mais fiel das campanhas eleitorais nos Estados Unidos. O debate da televisão, dos candidatos lá, eu vi na última eleição nos Estados Unidos, é o formato dos debates aqui. O jornalismo é uma imitação vil, barata e rasteira daquele jornalismo. A televisão brasileira, que é o cinema das massas, ele está pautado pelo aquilo. Então, agora, aquilo é um padrão que a gente nunca vai conseguir fazer, porque lá, a despeito de estar a serviço do capitalismo, da alienação, é parte constitutiva dele. Agora aqui, a grande maioria fica só cativa, vítima e sem poder ir com o gozo até o final. Então, vira uma espécie de castração permanente, com efeitos destrutivos terríveis, né? Com um detalhe. Isso que o Nilo falou é verdade. Tem um componente colonial, é uma coisa sobreposta, coercitiva, e baseado no seguinte: você tem uma massa ágrafa. Isso é o ponto. Então, a maioria da população não chega na letra, e antes de chegar... Vai logo para o vídeo. Né? Vai direto para o vídeo. Então, você não tem a resistência linguística para enfrentar o afluxo, o influxo da televisão. Então, isso ocorre uma deformação absoluta, entendeu? O Rubem Alves dizia sempre, né, que na América Latina as populações eram engravidadas pelo ouvido e que havia muita incompreensão né, por parte, enfim, dos movimentos de não ter um trabalho com relação a isso. Tanto é que ele dizia que cada vez que o movimento nascia, a primeira coisa que pensava era fazer um jornal. E enquanto que muitas vezes aquelas comunidades para onde o jornal era destinado sequer sabiam, as pessoas sabiam ler. Então essa necessidade também da gente estar ligado na nossa própria cultura, né? Mas aí tem uma outra coisa que tem que se agregar. Uma é fazer um jornal na Guatemala, no México, no Peru, em espanhol, quando tem 20%, 40% da população que nem fala o espanhol. Também. Agora, tem um problema mais grave. É fazer um jornal para, quando a gente fala aqui que o Brasil está atravessado pelo analfabetismo funcional, pode escrever em português que ele também não entende. É um problema muito mais profundo que... Então, nesse sentido, a crítica do Rubem Alves, que quer ser uma coisa para aquele que, nessa tradição da qual ele pertence, que é a tradição católica, do excluído, por isso que essa categoria é ruim, ela não serve, porque a grande massa, num país que tem uma taxa de analfabetismo, em alguns estados, como Alagoas, 26%, e além disso tem um analfabetismo, como é que chamei aqui, o funcional, que é gigantesco, que ultrapassa 50%, fazer o jornal não dá nem acesso ao cara ter o... Justo, mas é isso que ele... ele não consegue ver. Agora... É terrível, né? Bom, então... Desculpe, o que o Giba está colocando é uma outra coisa que... sem passar pela letra e ir direto para o vídeo.